alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Chegou o momento agora do nível 2. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E na aula de hoje nós veremos sobre o predicativo do sujeito e veremos também alguns verbos de ligação. Só que antes, vamos relembrar aí o que foi visto em aulas anteriores. Será que você se recorda? Vamos ver? Olha só, nós vimos aí o objeto direto. O que é o objeto direto, professora? O objeto direto é o complemento que se liga ao verbo transitivo sem o auxílio da preposição. Ou seja, ele vai ser o complemento de um verbo transitivo. Olha só, alguns exemplos. Eu leio livros. Qual é aqui o meu verbo dessa frase? Leio. Leio o quê? Livros. Esse é o meu complemento, esse é o meu objeto direto. Agora, olha, Marina comprou um livro. Qual que é o meu verbo dessa frase? Comprou. Marina comprou o quê? Um livro, viu? Vai ser o nosso objeto direto também. Percebam que aqui nós não temos preposição, por isso chamamos de objeto direto. Agora, o indireto, vamos ver? O objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo transitivo através de preposição obrigatória, diferente do objeto direto, não é mesmo? Olha os exemplos. Irei à escola hoje. Cadê o meu verbo dessa frase? Irei. Irei a algum lugar. Então, eu vou precisar da preposição. Lembrando que aqui o a acraseado é a junção aí da preposição a mais o artigo definido a. Então, juntando os dois, eu uso o acrase. Irei à escola hoje. Outro exemplo, nós acreditamos em milagres. Qual que é o verbo? Acreditamos. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Mais uma vez, eu utilizei aqui, ó, uma preposição. E logo eu tenho um objeto indireto. E quando eu vou precisar aí na construção de uma frase, dependendo do verbo, eu vou precisar de um objeto direto e um objeto indireto. Vamos ver como fica? Olha só, o verbo tem dois tipos de complemento verbal. Isso no caso de objeto direto e indireto. Um que pede preposição e o outro que não necessita de usar uma preposição. Olha os exemplos. A diretora perguntou ao aluno o seu nome. Vamos ver, vamos procurar aqui o verbo da nossa frase, ó. A diretora perguntou. Nossa, professora, por que é que este verbo vai precisar aí de dois tipos de complementos? Porque quem pergunta algo a alguém, não é mesmo? Ou seja, perguntou ao aluno, tem aqui o aluno, nosso objeto indireto, e o seu nome, que é o nosso objeto direto. Agora, outro exemplo. Eu vendi minha blusa à minha prima. Vejam bem. Vendi o nosso verbo. Ó. Quem vende, vende algo a alguém. Logo, eu vendi minha blusa, que é o meu objeto direto, à minha prima, que eu preciso aqui da preposição, que é o objeto indireto. Vocês vão perceber que nem sempre vai ter aquela sequência, né? Que primeiro é o objeto indireto e depois o direto, ou primeiro é o objeto direto e depois o indireto. Não, não tem essa sequência obrigatória. E para a nossa aula de hoje, eu te convido para fazer uma leitura, um trechinho de uma música. Vamos lá. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira.
ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira. Ela é uma deusa, ela é uma mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Continua assim a música. Música de Charlie Brown Jr. Eu acho que você cantou essa música aí, hein? Vejam bem, olha essa frase, ó. Ela é guerreira. Pois bem, eu tô trazendo aqui para ela, para essa mulher, tô trazendo aí uma característica, não é mesmo? E é sobre isso que nós vemos hoje. Nós vamos ver os predicativos do sujeito. O que é o predicativo? Vejam bem, ela é guerreira. Eu não estou dando aí um adjetivo para ela, uma característica para ela. Vejam bem, o predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito da oração, estando ligado a este por meio de alguns verbos que indicam estado permanente ou transitório. Olha só, os verbos que vão indicar isso aí vão ser uns verbos que vão trazer um pensamento meio que permanente ou transitório. Olha só, ela é guerreira. Quem que é o meu sujeito aqui? Ela. O nosso verbo é. E o que ela é? Guerreira. Ou seja, está caracterizando o meu sujeito. Ou seja, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Vamos ver mais. Alguns verbos que vão fazer essa transição aí para o predicativo, né? Que são chamados verbos de ligação. Vamos ver alguns deles, ó. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, parecer, continuar, virar e viver. Percebam que esses verbos vão dar aí uma ideia de permanecer ou uma ideia transitória. Vamos ver mais sobre isso? Vejam bem, o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação, os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito às suas características, ou seja, ele vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Nós sabemos que nós temos o sujeito e o predicado. O predicativo é aquele que está caracterizando o meu sujeito. Vamos ver mais sobre isso. Olha as frases. Débora estava exausta no fim do dia. Ou seja, qual que é o nosso verbo dessa frase? O que Débora estava? Ela estava exausta. Olha o nosso verbo. E exausta vai indicar aí uma característica de como ela estava no fim do dia, não é mesmo? Ou seja, o verbo estar faz essa ligação, ou seja, é um verbo de ligação. Compreenderam? Vamos ver outra. Joana permanece na empresa. Qual é o verbo dessa nossa frase agora? Permanece. Olha só, Joana permanece na empresa, ou seja, é um estado permanente, não é mesmo? Onde eu ligo aí ao meu sujeito. Esse é o predicativo do sujeito. Mais uma. Sebastião é muito esforçado. Qual que é o nosso verbo? Sebastião é muito esforçado. Nós temos aqui o é, que é o verbo ser no presente. Sebastião é muito esforçado. Muito esforçado é o nosso predicativo. É a característica do Sebastião, não é mesmo? E mais uma. Eles se tornaram amigos. Vejam bem, eles não eram amigos e passaram a ser amigos. Perceberam? Então, nós temos aqui tornaram, que vai trazer aí um predicativo para o nosso sujeito. Viram bem? Vamos lá. Agora, ainda sobre o predicativo do sujeito, olha só as características.
O predicativo do sujeito qualifica ou classifica o sujeito da oração. Ou seja, pode ser que nessa oração, trazendo qualificação para o sujeito, podemos ter aí algum adjetivo, certo? E ele também fica localizado no predicado da oração. Sempre, né? O nosso predicativo sempre estará localizado lá no predicado da nossa oração. Olha só. Vamos analisar mais uma vez essa frase, ó. Débora estava exausta no fim do dia. Quem é o meu sujeito nessa frase? A Débora, né? E o restante da frase, estava exausta no fim do dia, é o nosso predicado. E o predicativo é como a Débora estava, certo? E o estava, o nosso verbo de ligação, ligando aí o sujeito ao predicativo, certo? O predicativo também liga-se ao sujeito por meio de um verbo que indica estado permanente ou transitório, ou ainda mudança, continuidade ou aparência de um estado. Por exemplo, olha só, Joana permanece na empresa. Aquele outro exemplo que vimos antes. Eles se tornaram amigos, ou seja, não eram amigos antes e se tornaram amigos, ou seja, uma mudança, né? Joana permanece, daí uma ideia de continuidade, não é mesmo? Vamos lá? E vejam bem, ó, o predicativo do sujeito, ele vai indicar o que vão indicar pra gente, ó. Vai indicar um estado permanente ou continuidade, né? Um estado transitório, né? Que por hora está sendo. Vai indicar também uma mudança de estado, né? Uma mudança de como estava para como está agora. Uma continuidade de estado, né? Igual falou da Joana. A Joana permanece na empresa, então ela vai continuar ali funcionária daquela empresa. E também vai trazer uma aparência de estado, ou seja, nossos predicativos, os sujeitos sempre terão essa tendência aqui, essas tendências aqui nas nossas frases. Agora eu trago aqui para vocês hoje um exercício. Vamos fazer juntos? Bora para o nosso exercício. A primeira é o seguinte: assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Vamos analisar? Ela acha minha camiseta feia? Letra B. Pedro chegou exausto? Letra C. Maria abriu o presente de Natal? Ou letra D, o menino abriu a porta da sala. Ou seja, aqueles ali estão indicando o verbo de ação, né? Então, a letra B, nós temos aí um predicativo de como Pedro chegou. Mais uma, marque a alternativa em que o adjetivo desempenha função de predicativo do sujeito. Vamos ver? As diretoras receberam o ministro e o secretário? Letra B, novos professores teremos ano que vem? Letra C, o avô e a avó ligaram ansiosos para os netos? Ou letra D, o professor encerrou a aula de inglês? Vamos ver. Ansiosos estavam os avós para ligar para os netos. E agora, qual alternativa apresenta o predicativo do sujeito? Vamos ver. Letra A. O resultado deixou a aluna triste. Letra B. Chegaram atrasados à reunião. Letra C. Os convidados caminhavam maravilhados pelo hall de entrada do salão. Ou letra D. Todos o julgaram inocente. E aí, qual alternativa apresenta o predicativo do sujeito? Vejam bem, caminhavam maravilhados pelo hall. Acertamos
todas. E para finalizar a nossa aula, vamos agora fazer a revisão do que vimos hoje. Nós vimos sobre o predicativo do sujeito. O que era o predicativo do sujeito? Ó, liga-se ao sujeito por meio de um verbo de ligação que indica estado permanente ou transitório, ou ainda mudança, continuidade ou aparência de um estado, certo? Olha o exemplo, Joana permanece na empresa. Ainda vimos também os verbos de ligação, os verbos principais, verbos de ligação. Ó. Os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito e suas características, que são o predicativo do sujeito, tem essa função, certo? Fernando é teimoso. E nossos verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar. Bom, e essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima!